CBN Campinas. 9h45, de volta com o CBN Campinas, chamando a atenção do nosso ouvinte para o destaque que a gente já anunciou no início do programa a respeito de 13 obras que constam como paradas ou atrasadas aqui na nossa região. O levantamento do Tribunal de Contas aponta empreendimentos prejudicados, por exemplo, de responsabilidade da Unicamp, como a reforma e ampliação da biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem, além da cobertura do teatro do mesmo instituto. Tem ainda a construção de 2 prédios em estrutura pré-moldada e a substituição de 2 elementos vazados que compõem os brises em concreto. Tem ainda pendências apontadas em obras de acessibilidade na cidade de Jundiaí, substituição de adutora em Santa Bárbara do Oeste, falta de recapeamento e obra viária em Itupeva, construção de escola e unidade de saúde em Sumaré, além da delegacia seccional em Americana. O valor total inicial dessas 13 obras paralisadas é estimado em 165 milhões de reais, mas aí sabe, né? Tem atraso para concluir, tem aditivo, então já somando 172 milhões de reais, quase 173 milhões, o valor que já foi pago e gasto de 42 milhões de reais. E para conversar com a gente a respeito desse levantamento, está em contato aqui com a CBN o Marco Francisco da Silva Paz, que é diretor da Unidade Regional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Marco. Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer em nome do tribunal a oportunidade, né, de esclarecer vocês e os ouvintes da Rádio CBN de Campinas. Praticamente todo ano a gente traz uma listagem, né, aqui sobre a situação dessas obras. Explica melhor para o nosso ouvinte como é que é feito esse acompanhamento. Tá. O acompanhamento das obras, ele começou em 2020, de obras paralisadas e atrasadas, né? E eu vou dar um dado inicial, para ter, depois que começou esse acompanhamento mais de perto pelo Tribunal de Contas, seja no visitas em locos, apontamentos, relatórios, determinações. Em 2020, na nossa região, eram 52 obras paralisadas, né? Hoje, estamos com 13 obras. Então, teve uma redução de 75%. E eu considero efetivo, né? Porque todo ano tem obra, né? Uhum. Então, é uma redução muito expressiva. O acompanhamento das obras é feito pelo Tribunal de Contas de forma trimestral. Após a avaliação das informações das obras, sendo atualizado o painel de obras que o tribunal deixa disponível na página, no site institucional dele. E, além disso, nós fazemos o acompanhamento também nas fiscalizações quadrimestrais de prefeituras, semestrais também, de autarquias, e também nas realizações das fiscalizações anuais. Aí o acompanhamento visa o aprimoramento da gestão e a efetivação de políticas públicas em prol da população. Uhum. Basicamente, essa é a linha de trabalho do tribunal. Bom dia, Marco. Aqui é Guilherme Pierangeli. Mas para entender, vocês fazem essa listagem e qual que é o papel também do tribunal sobre cada obra? Vocês cobram os responsáveis atualizações? Por que está parada? Eles têm que prestar esse tipo de esclarecimento a vocês? E, por exemplo, tem obra que está parada há mais de 10 anos. Isso pode acontecer? O que eles têm que prestar de conta em relação a isso a vocês? Não, tranquilo. Como eu já coloquei no início, do início até hoje, ocorreu uma redução de 75%. Muito em grande parte em face desse trabalho que é realizado pelo Tribunal de Contas, né? Agora, o acompanhamento, igual eu falei, é trimestral, a gente vai, acompanha também, atualiza esses valores, vê a situação, vê se já foi retomada a obra, se não foi, se está paralisada. Porque tem algumas paralisações, até pode ocorrer por diversos fatores, né? E às vezes
a solução disso daí é um pouco demorada, diferente do particular e da iniciativa privada. A administração tem uma morosidade maior, porque ela tem que seguir certas regras da legislação. Mas esse acompanhamento é feito trimestral, anual, e é o que acontece. O gestor ele é notificado para apresentar justificativas, né? E, em cima das justificativas, acontece o quê? O tribunal pode chegar e punir até o gestor. Depende, se ele entender que ele não está tendo iniciativa, não estão fazendo nada para que resolva a situação. Em alguns casos, pode ser determinada até a devolução de valores, né? Comunicação ao Ministério Público, e além, no caso de prefeituras, e autarquias e outros órgãos, pode ensejar também a repercussão na avaliação do julgamento ou da emissão do parecer, no caso da prefeitura, das contas. Basicamente é nessa linha. E quais são as justificativas normalmente apresentadas até em relação, né, a essa listagem que a gente citou aqui no início da conversa? São diversos problemas, né? O que acontece? Existem vários motivos para a paralisação das obras, né? Então, o que acontece? Às vezes é por motivo de erro de projeto, né? Isso demanda um tempo para regularizar. Alguns problemas que pode ser descumprimento do que está determinado, a contratada às vezes descumpre, e aí começa o litígio entre a administração e a contratada. Também tem o quê? Deficiência de projeto. Às vezes o projeto não foi bem feito, aí tem que ser refeito o projeto. E em alguns casos também tem o quê? A empresa ela não dá conta, vamos dizer assim, né? Ela não vai ter mais condições de continuar com a obra e às vezes ela pede a rescisão contratual. E aí essa obra fica paralisada até fazer um novo procedimento licitatório para quê? Para retomar a obra paralisada. E tem casos que a obra pode ser simplesmente cancelada, porque aqui, por exemplo, uma das obras que a gente trouxe em relação à Prefeitura de Campinas era uma obra relacionada ao trem turístico, né? Que tem aqui a Maria Fumaça, que vai de Campinas a Jaguariúna. Era uma obra de quase 2 milhões de reais, e a gente questionou a Prefeitura de Campinas, e a resposta é que o projeto seria desenvolvido por meio de um convênio com o Ministério do Turismo, mas não houve renovação desse convênio. Então eles podem simplesmente cancelar, desistir da obra? Sim, né? Não tem como. Porque se você não tem dinheiro para continuar a obra, você não tem outra alternativa senão abandonar. Mas o problema maior que a gente vê, nesses casos de convênio, é que às vezes as obras são paralisadas porque seja o governo estadual, seja o governo federal, por algum motivo, ele interrompe o repasse, ele atrasa o repasse. E às vezes o órgão, como ele não tem recurso específico para aquela obra, porque a maioria dos recursos públicos já são definidos, já são carimbados, né? Vamos dizer assim, seja para ensino, seja para educação, para saúde. E aí o que acontece? Ele não tem como retomar a obra com recurso próprio, né? E aí o que acontece? A obra tem que ser paralisada, porque ele não tem o recurso. Ele contou com o governo estadual nessa parceria, não deu certo. Ele contou com o governo federal, não deu certo. Então, a única saída dele seria o quê? Interromper a obra, porque ele não tem condições, não tem recurso para dar andamento à obra. De qualquer forma é prejuízo, né? Porque às vezes até para a elaboração de um projeto é investido um valor com recursos públicos, né? E se a obra não inicia, ainda o prejuízo é menor, mas se ela começa e para, né, ou atrasa, tem aditivos, então sempre há esse prejuízo. E parece algo muito técnico, né, assim, conversando sobre esse tema e para os nossos ouvintes também se sensibilizarem de alguma forma, né, porque é preciso ter uma participação social, né, acompanhar o que está sendo feito pelo município, pelo Estado ou pela União, porque isso afeta diretamente a rotina, né? A gente vê aí trabalhos paralisados que têm a ver com mobilidade, né? Questões de estrutura, de unidade de saúde, de escola, é um prejuízo geral. E como é que a população pode se sensibilizar ou ter acesso a esse conteúdo, Marco? Muito bem colocado por você. Realmente, a população tem que fazer a parte dela, faz parte da cidadania. Porque o tribunal ele não está em todo lugar a todo momento. Então, bem nessa linha que você colocou, a população pode colaborar. No site do Tribunal de Contas
existe um aplicativo que chama Fiscalize com o TCE. É um aplicativo que você baixa, tanto para Android quanto para iOS, né? O que acontece com esse aplicativo? Se o cidadão tem um aplicativo e está olhando, vê uma obra, tá paralisada, clique. E descreve a irregularidade que ele entende que seja irregular e encaminha para o tribunal. Não só de obra, qualquer outra irregularidade. Uma escola, algum problema numa escola, algum problema no centro de saúde, algum problema de pavimentação, qualquer coisa. Qualquer problema com recurso público que ele entenda que está irregular, com esse aplicativo, ele tira foto, ele encaminha informação, e o que acontece? O tribunal pega essa informação, ele vai utilizar como subsídio da análise dos trabalhos da fiscalização em loco. Quando ele for em loco, ele vai olhar, tem que ter uma denúncia aqui no posto de saúde, né? Parece que lá, ou não tem AVCB, ou os médicos estão atrasando, está tendo falta de médico, falta de remédio. O que acontece? Isso vai ser subsídio para o trabalho da fiscalização. Isso ajuda e muito o Tribunal de Contas. Isso é um exemplo. E como que a administração pública, são diversas matérias, ninguém é obrigado a saber de tudo, de ensino, de saúde, de repasse público ao terceiro setor, que hoje em dia, só de exemplo, vou dar um exemplo, os repasses públicos em 2003 representaram 28 bilhões de repasses no estado de São Paulo. Então, é muito dinheiro. Então, a população ajudaria o tribunal, e utilizando esse aplicativo, e também o que acontece, como eu falei que a matéria é árida, né, tem várias especificações, o tribunal disponibiliza manuais no site de diversas matérias, seja de ensino, saúde, o terceiro setor e outras. A população deve ajudar. Isso que eu falo, é questão de cidadania. Por quê? O maior beneficiário, no final das contas, é ela mesma. Marco, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, por tirar também aqui as nossas dúvidas, e bom trabalho para toda a equipe aí do TCE. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Marco Francisco da Silva Paz, diretor da Unidade Regional do Tribunal de Contas do Estado.